Vamos pensar um pouco. O que realmente define a culinária de um país? Será que é só uma lista de pratos, de ingredientes? Ou tem algo mais fundo ali, uma história contada através do sabor, do cheiro? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, a história fascinante da comida brasileira. Bom, para entender a comida do Brasil, a gente precisa olhar para as raízes, para os três povos que são a nossa base. O que vemos aqui é a essência de tudo, a fusão das culturas indígena, europeia e africana. É dessa mistura que nasce uma das cozinhas mais ricas e interessantes do mundo. Então vamos começar pelo começo, pela base de tudo, a herança indígena. Muito antes de qualquer navio chegar, já existia por aqui uma culinária super rica, totalmente adaptada a esse território imenso. São os primeiríssimos sabores da nossa história. E aqui tem um conceito que é a chave para entender o resto. A culinária indígena não surgiu do nada, claro. Ela era uma resposta direta à biodiversidade daqui. O que a terra oferecia era o que ia para o prato. Simples assim. E ao mesmo tempo, de uma complexidade incrível. E essa ideia de habitar fica muito clara quando a gente olha, por exemplo, para as nossas frutas nativas. Caju, açaí, goiaba, abacaxi, são nomes que são familiares, né? Mas é muito importante lembrar que eles são o alicerce original da nossa identidade no prato, tudo presente da generosidade da terra brasileira. E olha, não era só sobre os ingredientes, as técnicas eram geniais também. Essa imagem, por exemplo, mostra o moqueado, que é o processo de defumar lentamente a caça ou o peixe. Era um jeito incrível não só de cozinhar, mas principalmente de conservar a comida. Uma sabedoria fundamental para a sobrevivência e que, de quebra, ainda criava um sabor único. Mas a história, claro, não parou por aí. O cenário muda completamente com a chegada de novos povos. Primeiro, os colonizadores portugueses e depois, de forma trágica, os africanos escravizados. Esse foi um ponto de virada que transformou para sempre a comida feita no Brasil. E o contraste entre esses mundos era gigantesco. De um lado, a gente tem a tradição portuguesa, com a confeitaria, a paixão por ovos e açúcar. Do outro, a potência da culinária africana, trazendo ingredientes novos, especiarias, modos de cozinhar, que adicionaram uma profundidade de sabor que não existia aqui. E é aí que está o ponto crucial, que esta citação resume bem. Não foram só receitas que atravessaram o oceano. Cada povo trouxe uma filosofia alimentar inteira. O que se pode comer, o que não se deve, como temperar, tudo isso faz parte de uma identidade cultural que agora ia ser compartilhada e misturada aqui. Bom, vamos avançar um pouco para ver o resultado disso tudo. Com estas tradições todas convivendo no mesmo espaço, a fusão foi inevitável. Já não era mais só comida indígena, portuguesa ou africana. Uma coisa totalmente nova estava nascendo: a comida brasileira. E a gente tem provas bem concretas dessa fusão. Olha só que incrível este artefato histórico. É um cardápio de um banquete de 1888. Isso aqui não é só uma lista de pratos, não. É um documento que captura o momento exato em que a nossa identidade culinária estava se formando, sendo servida ali nos pratos de elite da época. Se a gente olhar de perto, a história fica ainda mais nítida. A gente vê termos da cozinha francesa, tipo galantine, só que aplicados a referências bem brasileiras como a província de Minas. E depois tem uma ave nativa, a jacutinga, preparada à la Guanabara. É a prova viva da combinação do que vinha de fora com o que era nosso. Com isso, a gente vai chegando ao final da nossa jornada. Deu para perceber como a culinária brasileira não é uma coisa só, né? Ela é o resultado de um processo histórico longo, complexo. Cada prato é, no fundo, uma página da autobiografia do Brasil. E essa é a grande lição. Quando a gente come um prato brasileiro, a gente não está só se alimentando. A gente está provando a riqueza da terra original, as camadas de influência que vieram da Europa e, principalmente, a força e a resiliência da cultura africana que se recusou a ser apagada. E para fechar, fica uma pergunta, uma provocação. A comida que a gente come todo dia, ela tem uma história, uma origem, uma cultura por trás. Parar para pensar nisso pode revelar muito sobre quem a gente é e de onde viemos. Então, fica a reflexão. Que história a comida que está no prato agora mesmo está contando?